primeiro lugar, gostaria de agradecer ao jornalista Gustavo Baena pela oportunidade de estarmos aqui nessa nova Web TV São Caetano, que é uma oportunidade para que a população, o munícipe, possa ter acesso às informações da cidade. E todas as vezes em que o Gustavo Baena está entretido em algum projeto, com certeza a gente tem um resultado de qualidade, uma informação de credibilidade. Então eu acho que é motivo da gente estar comemorando essa nova iniciativa desse jornalista, que a gente já acompanha há bastante tempo, desde os tempos da TV 45, TV São Caetano, onde o nosso saudoso amigo Luiz Tortorello conduzia com brilhantismo. E esse brilhantismo resultou inclusive no início da carreira do nobre jornalista Gustavo Baena. Então quero aqui comemorar essa nova situação e convidar a todos que acompanhem o trabalho desse nosso amigo, nosso profissional da cidade, e que ele possa ter êxito nesse novo empreendimento que é a Web TV São Caetano. Falando de São Caetano, eu devo dizer que São Caetano é uma cidade especial. As pessoas são especiais, a cidade ela tem uma aura especial e eu me sinto muito feliz por ter uma história de proximidade, de uma ligação muito estreita com a cidade. Meus familiares, meus bisavós foram fundadores da cidade, são italianos que vieram aqui para esse continente acreditando em construir um novo país, uma nova vida, e com certeza fizeram parte de um grupo que com muito trabalho conseguiu êxito e construir essa cidade que hoje é tão comemorada, tão festejada, né? E que tantas pessoas gostam de viver aqui e até a procuram, né? Pessoas de fora procuram vir aqui pela qualidade de vida que São Caetano proporciona. Eu também aqui sou nascido, aqui formei minha família, aqui nasceram meus filhos e aqui nasceu também a minha atividade empresarial, na qual a gente já está indo para Bodas e Prata, 25 anos agora em 2014. Isso foi um sonho que a gente desenhou desde os tempos dos tempos de faculdade, onde através de um curso de comunicação, do curso de publicidade, nós entramos no mercado publicitário e aí sim criamos essa alternativa, esse sonho de podermos estar implantando em São Caetano a nossa empresa. Isso num momento em que o ABC não tinha muita tradição nesse quesito de comunicação. O ABC, há 25 anos atrás, tinha poucas agências de propaganda, o mercado era muito restrito, e a gente procurou trazer, inclusive personagens, pessoas de São Paulo, e o que tinha de mais atual na época, para que o mercado do ABC pudesse contar com uma agência com qualidade e profissionais e gabarito compatível com o que se encontrava em mercados como o de São Paulo. Na verdade, a gente teve experiência com experiências profissionais em São Paulo e a gente detectou que havia uma possibilidade de trazer essa condição um pouco mais estruturada para o mercado do Grande ABC, que é um mercado que não tinha muita tradição nessa área de comunicação, mas um mercado que era, na época, o terceiro ou quarto mercado consumidor do país, ou seja, com grande potencial, com grandes empresas, com grandes indústrias na época. Então, daí associamos ao sonho, associamos ao nosso estreito vínculo com a cidade e daqui iniciamos a nossa atividade empresarial, na qual já se fazem aí, já são percorridos 25 anos.
Eu iniciei algumas experiências enquanto estudante do curso de publicidade, do curso universitário, e alguns personagens a gente vai, no início da carreira, fazendo com que eles não sejam referência. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Nelson Biondi, que na época ele desenvolveu um trabalho muito importante, muito diferenciado para o Paulo Maluf. Então, antes, o Paulo Maluf, ele acabou implantando na gestão pública um modo de se comunicar diferente, inclusive nas campanhas políticas. E eu tive a oportunidade de trabalhar, de conviver com o Nelson Biondi, e daí também de aprender algumas situações que envolvem a comunicação política e a comunicação pública. Daí então, quando iniciei minhas atividades empresariais, um dos focos, um dos segmentos que a gente resolveu estabelecer como estratégia no planejamento da empresa foi também a área pública, a área política. Até porque nós vínhamos com expertise de quem na época era a grande referência, né? Tanto o Nelson Biondi como marqueteiro, como publicitário, como também o próprio Paulo Maluf como uma referência de comunicação pública naquela época. Então acho que devido a isso nós implantamos um expertise de maneira até natural. Tivemos um privilégio de, naquele momento que estávamos iniciando, estava iniciando também o governo do Luiz Tortorello, que na verdade era um grande comunicador, né? Um grande político, um grande comunicador, e nós tínhamos tido um envolvimento na época de ginásio, na qual o Tortorello foi o nosso professor. Então, foi uma oportunidade, ele estava iniciando um governo, e nós vindo para a cidade, iniciando também a nossa atividade. Ele é um grande comunicador, e começamos a discutir algumas situações em que pudesse ser tratada a comunicação de um órgão público e de um político com a população, de maneira que fosse uma comunicação eficiente, que não fosse uma comunicação chata, não fosse uma comunicação só baseada em números, mas que fosse uma comunicação eficiente. E aí nós implementamos e agregamos uma situação, trazendo técnicas de comunicação de produtos da iniciativa privada, de empresas, agregando técnicas de construção de imagem para a área pública. Acho que isso teve êxito. O Tortorello colaborou muito para isso, porque ele tinha uma visão de comunicador muito importante. E algumas ações foram muito exitosas, como, por exemplo, ações que provocaram com que São Caetano fosse, apesar de uma cidade muito pequena, né, uma cidade com 15 km², mas que fosse uma cidade com uma imagem muito positiva para todo o país, e que até hoje essa cidade fez com que a valorização do seu espaço, a valorização das pessoas, a valorização de se morar em São Caetano foi muito grande nesse período aí, podemos falar nos últimos 20 anos. Houve uma valorização, não só na imagem, mas uma valorização no todo da cidade. Não há dúvida, diversas ações, até do ponto de vista do marketing público, foram estabelecidas para que se houvesse esse tipo de êxito. Dentre elas, eu posso até te citar o próprio AD São Caetano,
a criação da Associação Desportiva São Caetano, que apesar de não ter vínculo com o poder público, é uma entidade, é um clube privado, mas fez parte desse grande planejamento de marketing que foi estabelecido na cidade. E o AD São Caetano, ele projetou também o nome da cidade para fora, para o país como um todo, como até a nível internacional. Ah, tá. Não, eu tenho muitas saudades. Eu gosto muito de futebol, então eu tenho saudades porque essa época de início do Azulão, aliás, de passagem, o Azulão foi criado, tanto o personagem como o batismo do Azulão foi criado aqui na Avenida Goiás. Existia um bar em frente à Câmara, hoje Prefeitura, antigamente, Câmara Municipal hoje. Existia um bar e aos sábados, às vezes, a gente parava lá para bater um papo, inclusive com a presença do Tortorello, e foi numa dessas vezes que o Tortorello me chamou e falou, vamos aproveitar esse momento aqui, vamos criar um batismo, aí, um personagem para o AD São Caetano. Foi daí que surgiu o Azulão, que é um pássaro, né? Como o Tortorello também era muito ligado nessa parte ecológica, nós conjuntamente estabelecemos aí a denominação do Azulão. E era uma época muito romântica. A condução do time, do clube do São Caetano, ela era feita de uma maneira muito amadora no início. Algumas pessoas que tinham vínculo com a cidade, vínculo com o clube, colaboravam através de carnês. Então comprava aquele carnezinho lá que a gente mandava produzir lá e o Tortorello ajudava na distribuição junto a alguns amigos, para que pudessem toda a partida ter um rendimento satisfatório que dava para pagar pequenas despesas lá, e com isso, de uma maneira muito romântica, acabou-se conduzindo o São Caetano de uma maneira amadora, nasceu de uma maneira amadora e acabou se profissionalizando, chegando quase aí a conquista da América. Então foi um período muito gostoso, muito romântico, feito principalmente com o coração e os laços das pessoas, os laços emotivos que as pessoas que mantinham o Azulão, até pelo vínculo com a cidade. Eu sou, além de torcedor do Azulão, sou torcedor do Corinthians, então o futebol é uma paixão. E essa época de São Caetano era uma época que foi feita de uma maneira um pouco mais românticas, né? O mundo de hoje exige um profissionalismo maior, uma dinâmica maior, uma rapidez maior. Isso faz com que nós tenhamos que estar sempre atentos ao que está acontecendo no mundo, ao que tem de novo, e não tenho dúvida que a implantação da Web TV São Caetano faz parte dessa nova dinâmica da comunicação que está sendo estabelecida através da internet. Comida caseira é no Chinas Bar. Almoço de segunda a sábado com cardápio variado. Entre os destaques, bife à parmegiana, cupim frito com purê de batatas e a deliciosa feijoada toda quarta-feira. E tem mais, batidas, sucos, lanches e salgados. Chinas Bar, tradicional ponto de encontro para o happy hour em São Caetano. Rua Baraldi, 1114, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Eu tive o privilégio de estar à frente da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, a entidade referência no Estado
como instituição que dá respaldo aos comerciantes, aos industriais e ao empresário em geral. E eu tive o privilégio de estar à frente por 4 gestões, o que me faz ser o presidente com mais tempo de atuação nesta entidade que completou 75 anos, com uma presença muito importante na história de São Caetano do Sul, inclusive na autonomia do município. Então, fez também com que eu tivesse o privilégio de ser conduzido à vice-presidência da FACESP, onde exerci por 3 mandatos a vice-presidência da região metropolitana, nas gestões do Guilherme Afife Domingos e na gestão do Alencar Burti. Com isso eu pude aprender muito a conviver com empresários, com lideranças, com comerciantes de todos os portes, e isso com certeza me engrandeceu na minha atividade empresarial e como pessoa no convívio com outros que tanto fazem pela atividade empresarial, não só de São Caetano, como do próprio estado e por que não, do país. Não tive e nunca atuei, até porque na minha avaliação eu sempre achei que eu pudesse ter uma situação de um desenvolvimento mais positivo, sem estar exposto numa carreira e numa disputa de eleição. Eu acho que até então eu sempre pude colaborar e sempre pude me colocar de maneira que eu pudesse ser produtivo, numa função que tivesse atrás do palco, mais nos bastidores. Sem dúvida. Eu sou casado, então eu me casei em 87 e tenho o privilégio de ter constituído uma família, de ter um casamento que já se estende aí por mais de 25 anos. E sem dúvida aí que pelo menos um dos filhos, aí minha filha formou Relações Internacionais, meu filho formou Publicidade. Até porque, por mais que a gente não queira influenciar na condução aí da vida profissional, da carreira dos filhos, sem dúvida que o pai acaba sendo uma referência, e ele se formou na FAAP e tem aí conduzido, me parece inclusive que ele gosta muito da parte de produção eletrônica, deve se especializar por aí nessa área da comunicação. Sem dúvida, nesses 25 anos eu posso precisar que nos últimos 10 anos, na última década, sem dúvida que a nossa agência ela é a mais premiada do Grande ABC. Prêmios expressivos em que nós concorremos, nós somos indicados e alguns até internacionais nós tivemos o privilégio de termos sido os agraciados. Ou seja, nós também levamos o nome de nossa empresa e o nome da cidade quando praticamos esse tipo de situação em que somos premiados e estamos levando aí, sem dúvida, o nome de São Caetano de maneira que possa ser sempre de forma positiva. Então, a gente atua até porque estamos fisicamente aqui, e até por uma questão de foco estratégico, nós atuamos mais na região do Grande ABC. Mas nós temos muitas outras situações que são formuladas fora
desta região, até porque nós estamos hoje inseridos aí num contexto de Grande São Paulo, né? A região hoje, a cidade de São Paulo, ela, dependendo de onde nós estamos, é mais fácil você estar em São Caetano e se locomover até São Paulo do que você estar em São Paulo e se locomover para dentro de São Paulo mesmo. Então, essa questão também faz com que a competência, e o que é bom, costumo dizer que não tem presença física, né? Ela pode ser estimulada a estar em outros locais. E é isso que a gente tem feito. Além desse expertise aí na área de comunicação pública, nós também temos aí na área de varejo muitos cases, inclusive temos prêmios aí na área de promoção e outros aí com atividades, inclusive em cadeias aí de varejo, em shoppings, e a gente tem procurado aí manter uma situação sempre de estarmos atentos ao que acontece. A própria área digital, de internet, tem nos levado a criar um expertise, já que é uma novidade e que nós precisamos estar atentos nessa situação. Sim, também é um outro casamento aí que está chegando aí a se completar bodas de prata, né? E sempre nós estivemos juntos aí na conduta da empresa, o que eu acho que é muito positivo, porque você sempre tendo a companhia, o amparo, não só para você dividir momentos felizes, mas você tendo o amparo também para dividir aqueles momentos mais difíceis. Acho que você atuando em parceria fica mais fácil. Foi uma situação em que aconteceu dentro de um momento, dentro de uma época em que as aspirações e os sonhos eram comuns, e o momento era propício para que houvesse uma parceria e uma aposta conjunta. E foi isso que aconteceu, e todo esse tempo aí a gente tem estado junto e nos damos bem, e temos conduzido aí da melhor maneira possível o relacionamento, porque sem dúvida o relacionamento por um tempo muito extenso faz com que você também tenha que ter, além do meu irmão, ele é meu sócio, então nós temos que conviver de uma maneira bastante positiva de todas as formas, né? O cenário regional, ele costuma ainda ser um cenário um pouco mais restrito do que em outros mercados. A região do Grande ABC, ela tem uma situação que não é favorável, porque é uma região que está muito próxima da cidade de São Paulo. Então, quando nós falamos em comunicação na região do Grande ABC, você está sempre sendo incorporado na cidade de São Paulo. Ou seja, nós não temos uma tradição de termos muitos veículos de comunicação, principalmente eletrônico, que sejam de âmbito local. Você só vê o Grande ABC na mídia quando é para falar de alguma coisa, de uma catástrofe, um acidente, ou de alguma coisa de origem negativa. Seria interessante que o ABC tivesse na grande imprensa um espaço de maneira positiva. Nós temos aí aqui muitos jornais regionais, nós temos algumas revistas e agora algumas situações na área na área eletrônica, da mídia eletrônica. O Grande ABC acaba não tendo acesso nem comercialmente ao mercado publicitário de São Paulo, aos grandes veículos de São Paulo, porque tem que ser incorporada a região da cidade de São Paulo, e com isso fica muito caro. Então o anunciante que quer falar com o público do Grande ABC, ele tem que pagar também pelo público da cidade de São Paulo. Isso encarece e é difícil, inclusive nós não temos anunciantes regionais na grande mídia, né? Por causa
dessa dificuldade de acesso por uma questão de estarmos muito junto à cidade de São Paulo. Fisicamente mesmo acaba sendo difícil, porque a questão de sinal, questão técnica, aí não dá para ser feita uma divisão em relação à nossa região e à cidade de São Paulo. É muito positivo a Web TV São Caetano, porque eu acho que se tendo êxito em fazer com que as pessoas possam se acostumar a acompanhar o noticiário da Web TV São Caetano, com certeza nós podemos ter aí uma nova ferramenta de comunicação muito eficiente e com isso não só as pessoas como o mercado publicitário também vai poder ter acesso a estar anunciando, até a estar levando produto, levando a mensagem das empresas através da Web TV São Caetano. Eu acredito, sem dúvida. Tanto que algumas agências de grande porte, inclusive multinacionais, elas estão adquirindo agências regionais para que possam realmente ter essa linguagem um pouco mais local, uma ação mais dinâmica e mais próxima. Sem dúvida que é uma ocorrência que a gente tem visto aí de uma maneira muito positiva. Inclusive já fomos procurados também com conversações nesse sentido. O desafio para quem trabalha em comunicação ele é sempre contínuo. As mudanças, as alterações no mundo da comunicação, elas são diárias. Então, nós temos que estar nos adequando, nós temos que estar nos adaptando, e temos que buscar informação para que possamos levar para a nossa atividade empresarial e para a nossa atividade profissional o que tem de mais moderno, de mais eficiente na questão da comunicação. Sem dúvida que estamos passando hoje no mundo por uma transição da comunicação. Nós temos hoje essa questão da internet, do mobile, que é o telefone celular, que tudo isso deve convergir de uma maneira, numa dinâmica, que tudo isso seja uma coisa só, televisão, mobile, internet, enfim. Estamos vivendo essa transição e estamos procurando interpretar e até sair na frente de uma melhor maneira. Esse é o nosso grande desafio profissional de hoje.